O homem ele tem uma insegurança emocional, por quê? Não, o homem que é o romântico, né? A mulher não tem romantismo nenhum. Com esses machos que a gente chama de betas, tá? Com esses machos que não tinham acesso sexual, que viviam em escassez sexual, as fêmeas não queriam sair com eles. E ela fala de uma coisa que, por exemplo, a insegurança da mulher é uma insegurança material, que é assim, putz, o que vai acontecer de mim se aparecer um perigo iminente e eu precisar de uma força física que não é minha, de alguém que me proteja. O que vai acontecer de mim se eu precisar de algo que eu não consiga resolver sozinha, ou de uma questão material mesmo assim, até mesmo pela própria sobrevivência. E a insegurança do homem é emocional. O homem ele tem uma insegurança emocional, por quê? Primeiro que ele não sabe se o filho é dele. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ele também não sabe se aquela mulher gosta realmente dele. Então ele mistura certas atitudes que ele tem com ciúmes, por exemplo, e é uma insegurança que o homem tem, que ele quer saber se aquela mulher gosta mesmo dele, se vai ficar com ele, ou se vai largar ele na primeira oportunidade e tal. Então são coisas que mostram muito que engraçado, o homem, né? ele valoriza mais esse lado romantismo do romantismo. Não, o homem que é o romântico, né? A mulher não tem romantismo nenhum. A mulher pode ter uma fantasia dentro dela. A gente tem romântico. O homem quer ser o príncipe encantado da mulher, né? Quer ser o cavalheiro que vai salvá-la. Eu vou te tirar dessa vida, né? Os homens têm essas coisas. Mas de onde é que advém isso, cara? Advém exatamente desses machos mais fracos. Porque esses machos mais fracos, os machos fortes, esse alfa, ele espalhava a semente e pouco interessava as outras pessoas. Ele era desapegado. Ele aumentava a chance de reprodução, aumentando o número de vezes que ele transava com fêmeas diferentes. Né? E ali, uns bebês morriam com as mães e outros sobreviviam. E a semente ia adiante, assim que acontecia com os animais. Com esses machos que a gente chama de betas, tá? Com esses machos que não tinham acesso sexual, que viviam em escassez sexual, as fêmeas não queriam sair com eles. Então eles não tinham tanto acesso a sexo. Então toda vez que eles conseguiam ter uma oportunidade sexual, eles queriam ter a certeza que esse filho era deles. Porque o homem não tem a certeza da sua genética. Pro alfa que espalha filhos pelo mundo, ele tá pouco se lixando. Mas esse beta que não tem acesso, ele quer ter a prova, né? Que esse filho é meu. E foi exatamente assim que começa a civilização. Como é que começa a civilização? Quando as mulheres começam a entender que sair só com aqueles alfas, elas têm muita chance de morrer. Então elas começam a se relacionar com os betas. E quando ela se conecta com o beta protege. Né? E de onde é que vem esse instinto de violência? Porque é o seguinte, ok, eu consegui essa fêmea, tá? Tem os outros machos querendo pegar ela também. O cara começa a ficar violento com os outros machos. Eu tenho medo que essa mulher me traia e vá com os outros homens, os outros machos também. Batia na mulher também. Óbvio, todo mundo que sofreu qualquer tipo de violência, busquem ajudas profissionais. Polícia, advogados, psicólogos, tá? Não aceitem, não é... Exatamente. Isso, só que a gente tem que dizer no mundo de hoje essas coisas, procura ajuda, tá? Se tu sofre qualquer espécie de violência. Ninguém tá justificando, eu tô explicando como é que as coisas funcionam. Só que a partir disso, cara, deu-se uma dinâmica que é o seguinte, ó. O pênis entrava na vagina, dava 9 meses, saía um bebê dali. E aí esse homem agora tá vendo aquele bebê e o bebê é parecido com ele, cara. É feito como ele. É ad factum. Ad fato, afeto. E ali começa a advir o afeto. Essas coisas... E é interessante, eu nem quero entrar em questões religiosas aqui, eu já falo pra vocês, Deus existe, ele me ama, eu sou o filho preferido dele. Quero que todo mundo pense nisso, eu não tô discutindo deuses e tal. Mas tu partir do princípio que os homens foram criados do barro lá e tal, essa história toda que eu tô falando não faz sentido. E aí tu não vai entender como é que funciona. Agora, se partir do princípio, cara, olha só, é uma espécie, somos bichos, o homem é o lobo do homem, a coisa funcionava assim, aí tu vai entender a dinâmica. Porque quando tu entender a dinâmica, tu vai tomar melhores decisões. O que eu digo para as pessoas, que muitas vezes, quando a gente começa a falar do assunto do VSM, né, das escolhas... Porque o que é o VSM? É a mate choices no biomarket, tá? Escolha de parceiros no mercado sexual. É isso, é biologia pura. Antropologia social, sociologia. É assim, como é que a espécie humana toma decisões no mercado sexual? É isso que a gente está analisando. Agora, por que eles tomaram essas decisões? É a primeira parte da nossa conversa aqui também. Então, aquelas mulheres, aquele homem começou a ter um filho parecido com ele. Ele começou a cuidar. Ele começou a dar atenção. Ou seja, a chance de sobreviver é de um bebê abandonado aos predadores ou de um bebê que foi cuidado com atenção? Bebê cuidado com atenção. E esses bebês começaram a durar mais do que aqueles bebês que morriam na tenridade, não sobreviviam tanto. Então essa genética começou a perpetuar. Aí os betas começaram a ter mais filhos no mundo. Só que nessa época, porque nós éramos todos nômades, né? O alfa andava, o grupo era liderado por ele, e onde é que tinha comida? Ele ia comendo, pegando, caçando, colhendo, e eles tocavam uma vida nômade.
Quando esse homem tem que ficar com uma mulher agora por 9 meses para começar a ter uma família, ele come as frutinhas, dá tempo da sementinha cair no chão, caiu uma chuvinha, são 9 meses, né? Sobe, as plantas se desenvolvem muito. Milho eu acho que dá em poucos dias, né? São poucas semanas milho. Mas a imensa maioria dos grãos se dão em 6 meses. Uma floração entre plantar e colher e comer. Maduro 6 meses. Tomate, por exemplo. Então ali ele começou a nascer as coisas. Começa a agricultura, cara. Ali começa a agricultura, a gente começa a settle down. A gente começa a viver em assentamentos. E ali começa a civilização. Isso tem só 10 mil anos. Faz 300 mil anos que a gente tem espécie humana. E 10 mil anos que a gente tem civilização, quando a gente começou a ter regras agora. Eles começaram a criar as regras. Começaram a criar... os betas começaram a fazer cada vez mais regras. Ó, essa mulher já não pode sair com os outros, só vai sair comigo. A gente criou regras.